Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 11 de novembro. Em várias partes do Brasil, famílias ainda lotam os postos do CadÚnico em busca de informações sobre o Auxílio Brasil, que vai entrar no lugar do Bolsa Família. A polícia procura um profissional da saúde de Sergipe suspeito de tomar 5 doses de vacina contra a Covid-19. Motores do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça chegam a Brasília para perícia científica. E ainda começa hoje a Campus Party em São Paulo. O maior evento de inovação do mundo, dessa vez, vai ser híbrido. É agora no Brasil TV. Mais um dia de filas por uma vaga no Cadastro Único, porta de acesso aos programas para famílias de baixa renda. No Rio de Janeiro, mulheres, crianças e idosos passaram a madrugada numa calçada. O dia amanheceu e muita gente não conseguiu atendimento. Sentada em uma cadeira de praia, a Rita era a primeira da fila. Ela veio em busca do cadastro para o Auxílio Brasil. Cheguei aqui ontem, 9 horas da noite, mas não foi o primeiro dia. Já tinha chegado aqui ontem, 3 horas da manhã, só dão 20 números e acabou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai embora. Aí eu não consegui, tive que voltar ontem, às 9 horas da noite. Estou aqui pernoitada desde ontem à noite, 9 horas. A Helena dormiu no chão. Pela segunda vez, madrugou aqui na porta do CRAS. Chegamos 5 horas da manhã, tivemos que voltar para casa para retornar à noite. Cobertor para forrar aqui, que estava muito frio. Cafezinho e esse pãozinho para aguentar a noite, que é muito frio. Tá difícil para arrumar trabalho de carteira assinada, então a gente tem que receber esse auxílio aí. Hoje cedo a fila virava a esquina em frente ao Centro de Referência de Assistência Social e a Cira Frazão Souza, em Paciência, na zona oeste do Rio. O sacrifício dessas pessoas é para conseguir atendimento. Quem estava na fila afirma que o problema se repetiu ao longo da semana e que ontem a situação estava ainda pior e teve confusão. Os moradores dizem ainda que nos últimos dias, funcionários vinham distribuindo apenas 20 senhas. A prefeitura e a diretoria do CRAS negam. A maioria dessas pessoas veio se inscrever no CadÚnico para tentar receber o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Só que quem já recebia o benefício vai ser cadastrado automaticamente e não precisa ir ao CRAS. Outras pessoas vieram atualizar documentação, o que precisa ser feito com frequência. Aqui no Rio são 303 mil famílias cadastradas no Bolsa Família. Muitas pessoas da fila dizem que perderam o emprego durante a pandemia e que agora precisam do auxílio. A Crislaine trabalhava como ambulante e passou a noite aqui com um bebê de apenas 5 meses. Eu vim aqui ontem, só que eu não consegui e hoje vim de novo. É horrível, mas é essa a realidade do pessoal daqui da Urucânia. Todo mundo está sofrendo desse jeito. Hoje, por exemplo, a gente deve estar vendo ali na fila mais de 160 pessoas, mas não vamos conseguir fazer o cadastro de todos. Isso é uma realidade. E temos 2 entrevistadores, fora a equipe técnica que também está ajudando, auxiliando nessa questão do cadastramento. Bom, em Salvador também teve fila por causa do Cadastro Único. A fila começou de madrugada no principal ponto de atendimento para quem precisa atualizar o CadÚnico. Em Salvador também encontramos mulheres, idosos e até crianças na fila. Muitas pessoas levaram cadeiras, cobertores, colchonetes, tudo para aguentar a noite. Somente na sede da Secretaria de Promoção Social, que fica no centro da cidade, o número de atendimentos mais que triplicou nos últimos 15 dias. Hoje o serviço começou mais cedo e antes das 7 horas da manhã, todas as 1.200 fichas já tinham sido entregues. Mais de 115 mil pessoas precisam atualizar os dados do CadÚnico em Salvador. Quem se inscrever no Cadastro Único não está garantido como beneficiário do Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania informou que até o fim da semana vai liberar a consulta de quem entrou na lista de beneficiários e dos valores do novo programa. Segundo o Ministério, vai dar para consultar essas informações no antigo aplicativo do Bolsa Família ou pelo telefone 121, a central de atendimento do Ministério da Cidadania. Nós também perguntamos ao Ministério sobre a falta de informação para as prefeituras em relação aos critérios para a inclusão no programa.
mas ainda não tivemos resposta. A gente fala agora de uma outra fila, essa por uma vaga de trabalho. Centenas de desempregados amanheceram numa fila gigantesca em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Se emprego está difícil, não dá para escolher muito. É melhor estar preparado para tudo. Padeiro, confeiteiro, açougueiro, operador de máquina e balconista. Essa é a disposição de quem acordou cedo para entrar nessa fila do emprego em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Cheguei aí na faixa de umas 3h25, 3h30 da manhã. Na expectativa de pegar a primeira vaga, né? Uma primeira vaga de emprego. Tenho 2 filhas aí para sustentar. A prefeitura reuniu 11 empresas que estão oferecendo 600 vagas, de porteiro e diarista a instalador de TV a cabo e sushi man. Esse já é o 4º feirão do emprego realizado só no 2º semestre aqui em Carapicuíba e já tem outro marcado para janeiro do ano que vem. Todos com filas enormes e muitas histórias de gente que quer trabalhar, mas não encontra uma vaga. Manuela está procurando emprego há 6 meses. Auxiliar de loja, auxiliar de produção. Assim, na área que me derem a oportunidade, eu vou aceitar. Estou escolhendo muito não, o importante é trabalhar. Maria Helena sustenta 6 filhos fazendo bicos. Emprego ela não encontrou ainda. Desde 2016 que eu não tenho registro na minha carteira. Complicado. Bastante complicado. Aí entra aluguel, entra isso, entra aquilo. Mas tem que correr atrás, né? A persistência é a que faz a concorrência. A gente tem que insistir e ir atrás. Desde maio, a taxa de desocupação medida por trimestre recuou 1,4 ponto percentual, segundo o IBGE. De 14,6% da população economicamente ativa no trimestre terminado em maio para 13,2% em agosto. Mas 13 milhões e 700 mil brasileiros continuam em busca do emprego. Esse economista explica que, apesar dessa recuperação, ainda estamos com um nível de ocupação menor do que antes da pandemia. A expectativa é que até o final do ano de 2022 a gente deva atingir patamares próximos ao verificado no início de 2020. De todo modo, essa recuperação ocorre via postos de trabalho de menor qualidade em setores menos produtivos que tradicionalmente contam com baixos salários. Falando agora sobre a Covid-19, mais de 400 mil pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid em Manaus. 5 shoppings da cidade abriram postos de vacinação para atender quem está com esquema de vacinação atrasado. Esse atendimento vai ser de quinta a domingo por 2 semanas. No primeiro dia, muita gente compareceu para tomar a segunda dose e ficar com o esquema vacinal completo. 200 servidores da saúde estão se revezando para atender o público em 55 pontos de vacinação. Agora, olha só essa história. Um falso enfermeiro foi indiciado pela polícia em Registro, no Vale do Ribeira, litoral sul de São Paulo. Ele é funcionário público e chegou a aplicar vacinas contra a Covid na população. O falso enfermeiro trabalhava na vigilância em saúde, coordenava a distribuição dos imunizantes e também aplicava as vacinas. A denúncia chegou na Secretaria de Saúde de Registro no dia 18 de outubro. O secretário municipal de saúde contou que o servidor foi afastado. Ele é um agente de combate a endemias, né? Um funcionário concursado. A função que ele exercia aqui na Secretaria Municipal de Saúde era uma função meramente administrativa, distribuição de vacinas, né? Contudo, né, de maneira espontânea, né, ele se colocou como enfermeiro e acabou fazendo algumas vacinas aqui nos pacientes de registro. O secretário falou ainda que não tinha conhecimento da falta de habilitação dele para a função e que uma comissão de investigação está apurando o caso. O inquérito policial foi aberto aqui na Delegacia de Investigações Gerais de Registro. O falso enfermeiro também já foi ouvido e indiciado por 3 infrações penais. Falsidade ideológica, usurpação de função pública e por exercício ilegal da profissão. Na última segunda-feira, os policiais da DIG cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele. Foram apreendidos carimbos com o número falso do Conselho de Enfermagem e mais um celular.
Ele confessou, né, a prática dos crimes, confessou que não é enfermeiro, que aplicou as vacinas e que inventou números aleatórios de Corém, né, que é o registro junto à entidade de classe, e esses números pertencem a outras pessoas. Não foi autuado em flagrante, então ele está respondendo o inquérito policial em liberdade. A polícia vai ouvir também os responsáveis pela função do investigado na Secretaria de Saúde. O falso enfermeiro aplicou vacinas contra a Covid em mutirões promovidos pela Prefeitura. A técnica utilizada era coordenada, inclusive, pelo processo e por todos. Portanto, não houve nenhum registro de nenhum efeito adverso da vacina durante esse período. Aplicada por ele. Exatamente. Mas isso não interfere na questão da capacidade e da força da função da vacina. E em Sergipe, um profissional da saúde está sendo procurado pela polícia. Ele é suspeito de tomar 5 doses de vacina contra a Covid-19 em cidades diferentes. Em Sergipe, mais de 1.200.000 pessoas receberam 2 doses ou a dose única de vacina contra a Covid-19. Mas o que tem chamado a atenção da polícia, dos municípios e também do Ministério Público Estadual é a suspeita de um homem que teria tomado pelo menos 5 doses de imunizantes. Essa múltipla vacinação começou em março deste ano, quando o homem foi vacinado pela primeira vez com a Coronavac, em Pirambu. Em abril, ele recebeu a 2ª dose no mesmo município. Já nos meses de maio e junho, o homem teria se vacinado na capital. Tomou as doses da Pfizer e AstraZeneca. E a 5ª dose de vacina contra a Covid-19 foi aplicada no último mês de julho em Aquidabã. Aí o caso foi descoberto. A Secretaria da Saúde do município informou que percebeu essa situação quando os profissionais foram colocar os dados no sistema. E aí viram que o homem já tinha tomado outras 4 doses. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público Estadual, que pediu a instauração de um inquérito na delegacia do município. A Polícia Civil já está acompanhando o caso. Até agora, o profissional da saúde não foi encontrado. O delegado Paulo Silva está investigando o caso. O que se sabe até o momento é que em Aquidabã, o suspeito apresentou o endereço da casa dos pais com outro número. E aí depois foi descoberto o verdadeiro endereço dos familiares e também o endereço desse profissional da saúde que mora aqui na capital. A Polícia Civil disse ainda que os outros envolvidos no caso serão intimados e vão prestar esclarecimentos. A Secretaria da Saúde de Aracaju também disse que vai tomar providências e levar o caso ao Ministério Público. Ele se utilizou de uma não integração do sistema do Ministério da Saúde com os sistemas que estão em todos os municípios para poder burlar a possibilidade de poder tomar várias vacinas sem que ninguém descobrisse. E a Polícia Civil de Goiás fez hoje uma operação contra fraudes no recolhimento do ICMS. Produtores, corretores de grãos e grandes empresas teriam comercializado 470 milhões de reais sem pagar o imposto. O Fábio Castro tem outras informações. Oi, Cecília. A polícia cumpre 7 mandados de prisão. Há ainda 29 mandados de busca e apreensão. Todos estão sendo cumpridos em Goiás, no Mato Grosso, Pará, Tocantins e também no Distrito Federal. No total, 17 empresas são investigadas por esta operação. O esquema complexo funcionava assim. Um corretor criava uma empresa de fachada para comprar grãos de produtores de soja, milho, sorgo, milheto e feijão. Depois, ele vendia esses grãos para grandes indústrias com algumas vantagens. Essas indústrias pagavam 12% de ICMS, mas as empresas de fachada não repassavam os valores para a Secretaria da Fazenda. Os auditores fiscais notificavam essas empresas e suspendiam as atividades delas. Mas os fraudadores, então, abriam outras empresas de fachada para continuar sonegando impostos. Os grãos tinham como destino estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Em um ano, o prejuízo estimado para o Estado é de pelo menos 100 milhões de reais. Volto com você, Cecília. A Polícia Federal prendeu hoje em São Paulo 2 sócios suspeitos de estelionato e prática de pirâmide financeira. Segundo a polícia, os 2 usavam uma empresa de crédito para atrair os investidores.
A operação foi comandada pela Polícia Federal de Jales, aqui no interior de São Paulo. De acordo com a PF, durante as investigações foi descoberto um esquema de pirâmide financeira. Ainda de acordo com a PF, essa financeira, que tinha unidades em diversas cidades do interior paulista, prestava de fachada um serviço de créditos. Mas, na verdade, toda a estrutura era usada para convencer pessoas a investirem suas economias na empresa, com a promessa de um retorno alto, de aproximadamente 6% ao mês. Mas esse retorno era bancado por mais investidores, novos investidores que também poupavam ou investiam o dinheiro que poupavam na empresa, o que caracteriza então o esquema de pirâmide financeira. Foram cumpridos 4 mandados de prisão. Entre os presos, o fundador da financeira, Eduardo Bercelli Mendes, de 26 anos, e também o diretor-geral da empresa, Murilo Dantas de Oliveira. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão. Além de documentos, foram apreendidos diversos carros de luxo, embarcações e até uma aeronave. Todos os materiais apreendidos e também 3 dos presos foram encaminhados aqui para a Polícia Federal de Jales. Os envolvidos respondem agora por diversos crimes, entre eles falsidade ideológica, estelionato e organização criminosa. Patrick Lima, de Jales, para o Brasil TV. Além dos 2 empresários, a ex-esposa de Eduardo Bercelli e a diretora administrativa da empresa também foram presas. A Polícia Federal recomendou que as vítimas procurem o Ministério Público. O advogado de Eduardo Bercelli disse que está à disposição da Justiça para esclarecer todos os fatos e que assim que tiver acesso à investigação vai dar mais detalhes. Nós procuramos também a defesa de Murilo Dantas de Oliveira, mas ainda não tivemos retorno. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai investigar as causas da queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas. Os motores do avião já estão em Brasília. Os 2 motores do avião que caiu e matou a cantora Marília Mendonça, além de outras 4 pessoas na última sexta-feira, chegaram ontem à noite em Brasília. Eles vieram de Caratinga, Minas Gerais, transportados por um caminhão. Outras partes do avião foram para o Rio de Janeiro, uma das sedes regionais de apuração de acidentes aéreos. A FAB informou que não existe um prazo para a conclusão das investigações, mas que pretende terminar o trabalho o mais rápido possível. O objetivo das investigações do CENIPA é verificar os fatores que contribuíram com a queda. Esse tipo de abordagem da FAB não elenca apenas um único fator principal, e sim uma série de situações que podem ter resultado no acidente. O objetivo do CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. Entre os ocupantes do avião estavam o piloto Geraldo Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. Eles moravam no Distrito Federal. Hoje nós conversamos com a família do copiloto, que é de Samambaia. Ele tinha 37 anos, deixou 2 filhos e a esposa grávida de uma menina. Ele estava tão feliz com a chegada de mais um filho, né, a Clarinha, que vai nascer em janeiro. A esposa está bem abalada ainda, ela não consegue falar com ninguém, não quer, né? Há menos de uma semana do acidente, a família disse que vai acompanhar as investigações e que é importante saber o que motivou a queda do avião. É importante, a gente fica mais tranquilo, a gente fica mais, sei lá, tira mais um pouco da dor, né? Tem noite que eu não durmo bem, mas Deus vai dar um jeito de eu sair dele, de eu aguentar. Né? Durante a entrevista, a família carregava orgulhosa uma reportagem enquadrada, feita em 2007, quando Tarciso Pessoa Viana se tornou piloto. Ele está aqui em cima da asa do avião, quando ele fez o curso, ele falando do sonho dele, de tudo como foi. A seguir, pacientes que tiveram Covid-19 e ficaram internados no Hospital das Clínicas em São Paulo estão aprendendo a plantar por uma alimentação mais saudável. Brasil TV de volta com as imagens impressionantes de um acidente em Salvador. Uma mulher sobreviveu à colisão envolvendo 3 carros e um poste. Camila Guimarães passava pela rua quando viu uma van desgovernada. Ela chegou a correr, mas mesmo assim foi atingida por um outro carro arrastado pela van.
Na imagem dá para ver a Camila sendo arremessada, enquanto os carros batem e a van atinge o poste. Passageiros da van sofreram ferimentos. Apesar do susto, a Camila já está em casa e passa bem. Nasceu de novo, né? Um relatório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, o IPT, aponta fissuras e umidade na gruta que desabou, provocando a morte de 9 pessoas em Altinópolis, no interior paulista, no dia 31 de outubro. O IPT fez algumas recomendações, como a interdição temporária da gruta para visitantes e o monitoramento constante e sistemático de outras grutas da região de Altinópolis. O delegado que investiga o caso ainda espera o resultado da perícia, mas adiantou que o acidente foi provocado por causas naturais. Pacientes que tiveram Covid-19 e ficaram internados no Hospital das Clínicas, em São Paulo, agora estão aprendendo a plantar. É um projeto para que eles cultivem o que puderem e comam de forma mais saudável. A hortinha em casa também ajuda na saúde mental. A horta da Faculdade de Medicina da USP é toda cultivada em canteiros sobre laje. Fica no quintal do prédio centenário da Avenida Doutor Arnaldo. Tem dezenas de espécies de temperos e verduras e flores para o cultivo ornamental, incluindo as comestíveis como a capuchinha. Valdir fez hoje sua primeira aula prática. Ele pegou Covid-19 há 1 ano e meio e ficou com várias sequelas depois de 22 dias de internação. Agora vai se recuperando aos pouquinhos. Eles me deram essa oportunidade de ver aqui na prática como se faz uma plantação, como você tem uma alimentação saudável colhida por você, plantada por você. O projeto é de um grupo de pesquisa da faculdade, formado por estudantes e professores. Eles convidaram 60 pacientes que tiveram alta do Hospital das Clínicas para participar. Muitos com sintomas respiratórios, cardíacos e psicológicos, como depressão. Esses pacientes estão aqui aprendendo a plantar algumas coisas que eles possam plantar em casa para sua própria alimentação. É uma recuperação sem medicamento da Covid, uma recuperação saudável. E, além disso, eles podem fazer a terapia tanto manual, mexer na terra, na planta, como também funciona para a mente, para a questão de depressão, para aliviar o estresse todo ocasionado durante esse período. Cada paciente fica uma manhã na horta. Com a nutricionista, eles aprendem sobre a importância de se alimentar bem depois da doença. A gente sabe, né, que uma alimentação saudável, ela vem aí para nos ajudar a prevenir diversas doenças. E para plantar direito, também tem aula básica de cultivo de mudas. Depois levam para casa um vaso de planta para continuarem cultivando. Por 6 meses, eles serão acompanhados por telemedicina. Aqui eles têm uma parte de aula que é de alimentação saudável, então como eles podem incluir isso no dia a dia, sem que isso impacte muito na renda deles, porque muitos também tiveram um comprometimento da renda com a pandemia, né? De que forma eles podem substituir alguns temperos para usar o menos sal, porque muitos têm hipertensão, diabetes. O estudo com os resultados desse projeto piloto vai ser conhecido em janeiro, quando a Faculdade de Medicina da USP pretende apresentar ao governo do estado um projeto de saúde que possa ser estendido a todas as UBSs, para que os pacientes aprendam a se alimentar bem, a um custo menor e que façam, inclusive, da horta uma possibilidade de renda para a família. Marcos ficou 40 dias internado, 21 na UTI. No ano passado, perdeu um emprego e um irmão por causa da doença. E hoje ele está aqui empolgado com a aula. E você pensa em fazer uma hortinha em casa? Sim. É? Quero fazer assim, no mesmo esquema, assim, ó. Mexer um pouco com a mente da gente, ocupar o tempo, né? E é bom também para a saúde. E começa hoje um dos eventos mais esperados pelos amantes de tecnologia, computadores e internet. A Campus Party, que depois de quase 2 anos volta a receber os campuseiros presencialmente. O espaço é grande, está quase tudo pronto e o futuro, nesse caso, realmente é logo ali. A gente quer trazer tendências que vão ajudar os campuseiros a se profissionalizarem mais, a entender quais são as tecnologias que eles vão usar nos próximos anos. E a gente traz todo esse conhecimento para que o campuseiro defina e ele mesmo crie o próprio futuro dele. A Campus Party começa hoje pela internet, mas de sábado até segunda-feira, os amantes da tecnologia podem acompanhar o festival de perto.
Aqui num cantinho bem mais reservado vão ficar os chamados campuseiros, os frequentadores da Campus Party. Eu gosto de dizer que o campuseiro ele é muito curioso porque a gente tem assuntos diversos e todos os participantes têm esse hábito de consumir todos os conteúdos da Campus Party. É o cara que dorme na barraca, que anda de chinelo por aí, bermuda, com um computador na mão, que grita "ô" enquanto está tendo palestra, que é o nosso grito de guerra, né? Ô! O Vitor tem propriedade para gritar e principalmente para falar sobre isso. Ele tem 25 anos e está vindo pela 10ª vez. Trabalha com inovação e tecnologia e a experiência aqui dentro é que o ajudou a entrar no mercado de trabalho. O que eu mais levo, acho que primeiro foi a base de tecnologia, que eu aprendi aqui vendo várias palestras, participando de vários workshops, e as amizades, networking que eu fiz. Nessa retomada gradual, essa barraca guarda a possibilidade de voltar a viver um presente que por tanto tempo ficou limitado. Eu acho que um dos pontos mais legais da Campus é de você conseguir estar conectado e atualizado sobre tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje um pouco mais cedo, às 7:55, horário de Brasília. Uma boa noite a todos e até amanhã.